59 mil reais. Esse é o valor exato de uma conta de hotel em Manhattan que, segundo Léo Dias, estava vinculada à CBF e que o presidente da entidade teria corrido para quitar do próprio bolso na manhã seguinte. A fatura cobre 8 dias de hospedagem, entre 2 e 10 de junho, num hotel de luxo no centro de Nova York. R. 59.424,81. Segundo a denúncia apresentada no Melhor da Tarde, o gasto teria saído da estrutura da confederação enquanto a esposa de Chaud estava hospedada em outro país, no México. O detalhe que fez tudo explodir veio depois. Na manhã de segunda, com a história já circulando, o valor teria sido devolvido do bolso pessoal dele. Por que uma conta de hospedagem dessas estaria amarrada ao nome da confederação? Quem assinou embaixo? Se o gasto era pessoal desde o começo, por que devolver às pressas justo no dia em que o assunto vazou? E quanto mais existe numa lista que, segundo Léo Dias, chega a quase R$1 milhão em um único ano, só com viagens de gente próxima, daqui a pouco eu te mostro o detalhe da devolução que, segundo a denúncia, é o que entrega o jogo. A hora em que o dinheiro saiu da conta pessoal dele e o que isso diz sobre de quem era a conta lá no começo. Tem também uma segunda fatura, de uma viagem a Doha, que ninguém estava esperando. E você, se essa conta fosse sua e tivesse aparecido no nome da sua empresa, devolvia correndo na manhã seguinte ou deixava lá porque não tinha nada a esconder? Segunda-feira, 15 de junho, estúdio do Melhor da Tarde, na Band, em São Paulo. Léo Dias olha para a câmera e diz o nome de Samir Chaud, presidente da CBF há pouco mais de um ano, o homem que chegou ao cargo prometendo transparência. A CBF nega qualquer uso indevido de verba e pediu prazo até esta terça para explicar os valores. O prazo é hoje, maio de 2025. A CBF precisava de um nome novo e o nome que apareceu foi Samir Chaud. Médico, empresário, filho de cartola lá de Roraima, um estado que quase nunca manda em alguma coisa no futebol brasileiro. Ele chegou como candidato único. Candidato único, presta atenção nessa expressão, porque ela vai voltar mais para frente nessa história. Para entender o tamanho disso, você precisa lembrar como estava a cadeira que ele foi ocupar. Ela não estava vazia por acaso. Ela ficou vazia depois de uma queda de braço feia que foi parar na justiça, com a confederação inteira rachada e exposta diante do país. O antecessor caiu no meio de um cabo de guerra jurídico e a CBF chegou em 2025 precisando de uma coisa antes de qualquer outra, parecer limpa de novo. Precisava de um rosto que passasse a ideia de página virada, não de um cartola dos antigos, marcado pelas brigas internas, mas de alguém que pudesse olhar para a câmera e dizer que dali para frente seria diferente. Foi nesse vácuo que Samir entrou. 25 das 27 federações estaduais fecharam com ele. 10 clubes das séries A e B também. Foi rápido, foi limpo no papel, foi quase sem ruído. E teve um efeito colateral que pouca gente parou para comentar na época. Esse apoio todo, costurado tão depressa, esvaziou as candidaturas mais populares, inclusive a de Ronaldo. O fenômeno chegou a tentar viabilizar o próprio nome para comandar a entidade. Sondou, conversou, bateu na porta das federações e não conseguiu o respaldo. Quem conseguiu foi Samir, um homem que o torcedor comum mal sabia pronunciar o sobrenome. Pensa no que isso significa. De um lado, o maior ídolo vivo do futebol brasileiro, um nome que o mundo inteiro reconhece, tentando entrar pela porta da frente. Do outro, um médico de Roraima que a maioria do país nunca tinha ouvido falar, e quem levou foi o segundo. Não porque era mais querido, mas porque as federações, que são quem de fato vota, enxergaram nele o nome certo para o momento. Isso diz muito sobre como o poder funciona dentro da CBF. O torcedor não escolhe. Quem escolhe são os dirigentes estaduais. E eles escolheram o homem que prometeu mexer o menos possível no andar de cima enquanto vendia renovação para fora. E como é que você convence 25 federações a fecharem com um nome desconhecido do grande público? Você promete uma coisa só, mas promete bem, transparência. Foi essa a palavra que ele repetiu. Gestão às claras, contas na mesa, fim da era de suspeita que tinha derrubado o antecessor na marra. O recado que Samir vendeu foi exatamente esse. Comigo vai ser diferente. Comigo o dinheiro do futebol brasileiro não some no escuro. E tem um motivo para essa palavra ter pegado tão bem em 2025. O futebol brasileiro vinha de um período de desconfiança pesada,
com o país discutindo casas de aposta, manipulação de resultado, dinheiro entrando por todos os cantos, sem que ninguém soubesse direito de onde vinha, nem para onde ia. Transparência batia bem ali, no medo que estava no ar naquele momento. Samir leu esse medo e vendeu a cura. Falou a língua que as federações queriam ouvir, num ano em que parecer acima de qualquer suspeita valia mais do que currículo. Foi um golpe de leitura política, e funcionou. Guarda essa frase, porque pouco mais de um ano depois, na segunda-feira 15 de junho, foi justamente uma conta no escuro que apareceu com o nome dele do lado. A conta R 59.424,81. 8 dias de hospedagem num hotel de luxo no centro de Manhattan, entre 2 e 10 de junho, bem no meio da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Segundo Léo Dias, esse valor estava amarrado à estrutura da CBF, não a uma diária qualquer de dirigente em viagem de trabalho, a uma hospedagem que, segundo a denúncia, não tinha nada de institucional. A CBF, é importante deixar registrado já aqui, nega que tenha havido uso indevido de verba e pediu prazo até esta terça-feira para explicar os valores. Tudo o que vem agora é o que Léo Dias afirma, e a defesa da entidade está em cima da mesa o tempo todo. Mas vamos olhar para essa fatura com calma, porque ela é o coração de tudo. Pensa numa conta de hotel. Você já viu uma? Tem o nome do hóspede, as datas, o número do quarto, os extras, o total lá embaixo em negrito. Agora imagina essa mesma conta com um detalhe fora do lugar. O total está certo, quase R$60 mil. As datas batem com a Copa. O hotel é dos caros, daqueles de Manhattan onde a diária sozinha já assusta. Só que o vínculo do pagamento, segundo a denúncia, apontava para a confederação, para o dinheiro que, em tese, deveria estar bancando logística de seleção, comissão técnica, estrutura de jogo, e não a estadia de uma pessoa que ninguém na diretoria tinha colocado numa lista oficial de viagem. Por que isso é grave? Não pelo valor em si. R$60 mil para uma entidade que movimenta centenas de milhões por ano é quase troco. O peso está em outro lugar. Pensa de onde vem o dinheiro da CBF. Vem de patrocínio, de cota de televisão, de tudo que gira em torno da seleção, que é um patrimônio do país inteiro. Esse dinheiro tem um destino esperado: pagar comissão técnica, base, futebol feminino, arbitragem, a estrutura que faz o jogo acontecer. Quando uma parte dele, por menor que seja, escorrega para uma conta de hotel que não estava em lista nenhuma, o problema deixa de ser contábil e vira simbólico. É o futebol de todo mundo bancando o luxo de alguém. E o peso fica maior ainda por causa do nome ligado a essa conta. Quem chega dizendo, comigo o dinheiro não some, não pode aparecer, um ano depois, com uma fatura que ninguém sabe explicar direito. O problema de prometer transparência é que a régua que você levanta passa a valer contra você. E tem a cronologia, que é onde a coisa fica desconfortável. A hospedagem é de 2 a 10 de junho. A Copa começou para valer nesses dias, com o Brasil entrando em campo contra o Marrocos. Ou seja, enquanto a seleção estreava, enquanto o país inteiro estava grudado na televisão, essa conta corria num hotel de Nova York. E segundo Léo Dias, longe dali, em outro país, no México, ficava hospedada a esposa de Samir. 2 cidades, 2 endereços, uma Copa só. Eu vou voltar nesse ponto das 2 cidades daqui a pouco, porque ele rende muito mais do que parece, mas segura essa imagem. O presidente da CBF, no meio da maior vitrine do futebol mundial, com gente próxima espalhada em hotéis caros de continentes diferentes. E não é só o quarto de hotel que entrou na conversa. Junto com a denúncia, circulou uma foto de um restaurante badalado em Manhattan, o Harry Cipriani, daqueles endereços onde uma mesa custa o salário de um mês de muita gente que estava ali, do outro lado da tela, torcendo pela seleção. A imagem do restaurante não prova nada sozinha, é importante dizer isso. Mas ela completa o retrato que a denúncia tenta pintar, o de uma temporada de luxo em Nova York, no calendário mais caro do ano, bem longe da imagem de uma viagem de trabalho de reunião e crachá. Hotel no centro, mesa em restaurante caro, tudo no intervalo de 8 dias. A fatura dá o número, a foto dá o clima. Nos bastidores, a pergunta que começou a circular entre jornalistas já passava do será que é verdade e ia direto para uma mais afiada. Por que logo agora? Léo Dias não soltou essa denúncia num dia qualquer. Ele tinha avisado, dias antes, que se a seleção não correspondesse dentro de campo,
Ele ia abrir os bastidores do que estava acontecendo fora dele. O Brasil empatou a estreia, e o bastidor veio. Tem quem leia isso como pressão, como recado, como futebol político sendo jogado nas coxias. E tem quem leia como jornalismo, fazendo o trabalho de sempre, expondo o que os poderosos preferem manter no escuro. As duas leituras vão conviver no país inteiro nos próximos dias, e nenhuma delas muda o fato central. A fatura existe na denúncia, e a CBF ainda não explicou linha por linha de onde saiu cada real. E é aqui que eu quero te ouvir, porque essa parte divide opinião de verdade. Prometer transparência quando se está pedindo voto, e depois pedir prazo de um dia para explicar uma fatura quando a coisa aperta. Isso é gestão normal, é o tempo natural de qualquer apuração séria, ou é jogo de cena de quem foi pego de surpresa? Escreve aqui embaixo porque eu sei que tem gente dos dois lados me ouvindo agora e eu quero ver os dois lados brigando nos comentários. Tem um detalhe da figura pública de Samir que torna isso tudo ainda mais novelesco. Ele foge do cartola clássico, aquele senhor de cabelo branco que passou a vida nos corredores da CBF. Samir é médico de formação, chegou a atuar como diretor de hospital em Roraima, é empresário, tem o perfil do sujeito moderno, que fala em gestão, em prestação de contas, em profissionalizar o futebol. O homem se vendeu como a cara da renovação. Por isso o tombo, se a denúncia se confirmar, é de um andar mais alto. Cai mais longe quem subiu, prometendo limpar a casa. Volta comigo para a fatura, que é onde a gente sempre tem que voltar. Eu disse que o total estava certo e as datas batiam, mas tem um campo dessa conta que, segundo Léo Dias, é o que faz o estômago revirar. O campo de quem pagou. Porque uma conta de hotel não mente sobre isso. Ou o vínculo do pagamento é pessoal, e aí é problema da vida privada de qualquer um, ninguém tem nada com isso. Ou o vínculo é institucional, e aí estamos falando de dinheiro que pertence ao futebol brasileiro inteiro bancando uma viagem que, segundo a denúncia, não deveria existir naquela lista. E o que Léo Dias afirma é que no começo, esse campo apontava para a CBF. No começo. Reparou o que eu disse no começo? Porque alguma coisa aconteceu depois. Alguma coisa aconteceu na manhã de segunda-feira que muda completamente como essa fatura deve ser lida e que é, na minha leitura, o detalhe mais pesado de toda essa história. Eu prometi esse detalhe lá na abertura e ele continua de pé. Só que ele vem no terceiro ato, no momento certo, porque é o tipo de coisa que você não solta no meio do caminho. Por enquanto, segura uma palavra: devolução. Antes de chegar lá, tem uma coisa que ninguém estava esperando e que muda o tamanho da história. Porque se fosse só uma conta, em uma cidade, em uma viagem, dava para ser um deslize, um erro de lançamento, um campo preenchido errado pelo financeiro. Acontece. O que tira essa hipótese da mesa, segundo a denúncia de Léo Dias, é que essa conta de Nova York não está sozinha. Tem outra cidade nessa história. Tem outra viagem. E tem uma data que joga tudo para muito antes da Copa, para dezembro do ano passado, num lugar do outro lado do mundo. É para lá que a gente vai agora. Dezembro de 2025, 6 meses antes da Copa, antes de qualquer flor, antes de qualquer hotel em Manhattan. Doha, no Catar, do outro lado do mundo. É lá que, segundo Léo Dias, está a segunda conta dessa história, e é ela que transforma um episódio isolado em outra coisa, bem maior. O valor dessa vez é menor, R$ 17.424. Uma viagem ao Ritz-Carlton de Doha, um dos hotéis mais caros de uma das cidades mais caras do planeta. Quem aparece ligada a essa estadia, segundo a denúncia, é uma influenciadora, a Tatá Barcelos. E de novo, a gente não vai entrar na vida dessa pessoa, porque o ponto aqui nunca foi quem viajou. O ponto é de onde saiu o dinheiro da viagem. Segundo Léo Dias, mais uma vez, a conta tem ligação com a estrutura da CBF. Para com tudo e pensa na data. Dezembro. Não tinha Copa nem seleção em campo, não tinha o calendário apertado que faz dirigente cruzar o mundo a trabalho. Era dezembro, fim de ano. E mesmo assim, segundo a denúncia, lá estava uma conta de hotel de luxo no Catar, conectada à confederação. Isso muda completamente a leitura da fatura de Nova York. Porque uma conta sozinha, no meio do furacão da Copa, ainda dava para tentar explicar como erro, como pressa, como lançamento equivocado de um financeiro atolado. Duas contas, em 2 continentes, com 6 meses de distância entre elas, contam uma história diferente, contam um hábito. E é por isso que a palavra que define esse ciclo é uma só: padrão. Escândalo é o que estoura uma vez.
Padrão é o que se repete quando ninguém está olhando. O que Léo Dias coloca na mesa, com as duas faturas lado a lado, é a sugestão de um jeito de funcionar que vinha rodando havia meses, longe dos holofotes, até a Copa acender a luz em cima de tudo. Agora pega as duas faturas e bota uma do lado da outra, porque essa comparação é o centro do ciclo. A de Nova York, quase R$60 mil, 8 dias, junho de 2026, no auge da Copa. A de Doha, 17 mil, dezembro de 2025, fora de qualquer competição. Datas diferentes, cidades diferentes, continentes diferentes, pessoas diferentes ligadas a cada uma. E um único elemento que se repete nas duas, segundo a denúncia: a CBF como origem do dinheiro. É esse fio que costura as duas pontas. Tira ele, e você tem duas viagens sem relação nenhuma. Bota ele de volta, e você tem o esboço de um sistema. Léo Dias foi além das duas faturas. Ele afirmou no ar que o que ele tem em mãos aponta para um gasto que, somado ao longo de um ano, chega perto de R$1 milhão. R$1 milhão, segundo a denúncia, em viagens de amigos, de familiares e de pessoas próximas, bancadas com dinheiro que deveria ter outro destino. Repara que esse número é uma estimativa que ele apresenta e que a CBF contesta. Eu não vou cravar esse milhão como fato, porque ele não está auditado, está afirmado. Mas mesmo tratando como afirmação, o tamanho do que está sendo dito é enorme. Sai de duas contas pontuais e vira a acusação de uma rotina inteira de gastos pessoais pagos pelo bolso do futebol brasileiro. Volta agora para a Copa, para as duas cidades que eu prometi lá atrás que iam render, porque elas rendem. Segundo Léo Dias, durante a estreia do Brasil, a esposa de Samira, Natália, estava hospedada num hotel no México. E em Nova York, no hotel da conta de quase R$60 mil, ficava outra pessoa próxima ao dirigente. Duas cidades, dois países, ao mesmo tempo, no mesmo intervalo de dias. Pensa na logística disso. Pensa no custo disso. Pensa em quem, dentro de uma confederação, tem o poder de fazer duas estadias internacionais simultâneas acontecerem, sem que ninguém da diretoria levante a mão e pergunte de onde está saindo aquilo. A geografia dessa história é o que mais impressiona. 2 pontos no mapa, distantes milhares de quilômetros, acontecendo no mesmo fim de semana de Copa. E o povo não ficou calado, claro. Assim que a denúncia foi ao ar, as redes ferveram. Teve gente brincando com a ideia de uma logística amorosa internacional, uma pessoa no México e outra em Nova York, tudo no mesmo fim de semana. Teve quem perguntasse, com raiva de verdade, como é que uma seleção vai para frente com esse tipo de gestão no comando. Teve até quem achasse a fofoca pequena demais para o tamanho da expectativa, porque traição, no meio dos poderosos, já não choca mais ninguém. O que prendeu a atenção do país, mais que o lado amoroso, foi o cifrão. Foi a ideia de dinheiro do futebol bancando o hotel de luxo, enquanto o torcedor comum aperta o cinto em casa. E aqui eu preciso ser justa, porque essa é uma história em que o equilíbrio importa muito. A CBF se manifestou. A entidade emitiu uma nota oficial em que nega o suposto uso indevido de verba e diz que vai esclarecer os valores. Mais do que isso, a CBF pediu um prazo, pediu até esta terça-feira, até hoje, para apresentar as explicações sobre as contas que estão sendo questionadas. Isso precisa estar dito com todas as letras e vai estar dito em cada parte desse vídeo, porque é o outro lado da balança. Do ponto de vista da entidade, existe uma explicação a caminho, e ela tem o direito de apresentá-la antes de qualquer julgamento. Mas é exatamente esse pedido de prazo que abre a próxima pergunta incômoda. Quando você não tem nada a esconder, costuma responder na hora. Essa conta é minha, paguei do meu cartão, aqui está o comprovante, próximo assunto. Quando você pede um dia para explicar, pode ser que esteja organizando documentos legítimos, juntando comprovantes, fazendo a coisa do jeito certo, ou pode ser que esteja decidindo qual versão contar. As duas possibilidades existem, e nenhuma de nós aqui tem como saber qual é a verdadeira antes de a CBF falar. O que dá para dizer é que o relógio está correndo e que o país inteiro vai estar olhando para o que a Confederação colocar na mesa hoje. E o momento não podia ser pior para a entidade. A gente está no meio de uma Copa do Mundo, com o Brasil em campo, com o planeta inteiro olhando para o futebol brasileiro. É a vitrine máxima. É quando o patrocinador presta atenção, quando imagem vale ouro, quando qualquer mancha no comando respinga na seleção dentro de campo. Uma denúncia de desvio de verba em qualquer mês do ano já seria grave.
No meio da Copa, com a camisa amarela em jogo, vira uma bomba de imagem. O torcedor que está frustrado com o empate contra o Marrocos agora tem um segundo motivo de raiva, e esse vem de dentro do escritório da CBF, não do gramado. E é por isso que eu quero te ouvir de novo, agora que você já viu as duas contas. Uma conta no meio da Copa. No susto, qualquer um poderia tentar relevar. Mas uma segunda conta 6 meses antes, em dezembro, sem competição nenhuma por perto, isso para você muda o jogo ou não muda nada? É detalhe ou é o detalhe que entrega que não foi a primeira vez? Comenta aqui, porque eu tenho quase certeza de que essa pergunta vai rachar a galera no meio. Tem um aspecto dessa história que mexe especialmente com quem está em casa administrando o próprio orçamento. Pensa numa mãe de família que troca a marca do iogurte para fechar o mês. Pensa em quem parcela o material escolar das crianças, em quem pensa 2 vezes antes de trocar o botijão de gás. Essa pessoa, quando vê uma conta de quase 60 mil reais de 8 dias de hotel, não pensa em política esportiva. Ela pensa em quanto tempo da vida dela aquele valor representa. E é por isso que histórias assim, mesmo sendo sobre futebol, mesmo sendo sobre cartola, batem tão fundo. A régua que a gente usa para medir o absurdo é a régua da nossa própria vida. 60 mil reais de hotel é obsceno para quase todo mundo que está me ouvindo. E o fato de esse dinheiro, segundo a denúncia, ter relação com uma entidade do futebol que vive de patrocínio e de cota de TV, torna o gosto ainda mais amargo. Tem uma coisa que pesa no ar quando é o Léo Dias que abre uma denúncia dessas contra um presidente da CBF. Ele já fez isso antes, já mirou o comando da confederação e o ocupante anterior daquela cadeira acabou caindo. Então, quando Léo aponta o dedo para Samir Chowd, o peso é outro. A gente está falando de um jornalista com histórico de derrubar quem senta naquela cadeira. Isso muda o tamanho da ameaça. Um dirigente que vira alvo dele entra num jogo em que cada dia de silêncio custa caro, em que cada documento novo pesa mais que o anterior e em que o final, se a história tiver pernas, costuma ser a queda. Por isso o prazo de hoje vale muito mais que burocracia. É o primeiro lance de uma partida que pode decidir se Samir continua ou não na presidência. Agora deixa eu costurar uma coisa que ficou solta lá no primeiro ato. Eu falei de candidato único. Falei que Samir chegou sem disputa real, com as federações já alinhadas, vazando candidaturas mais fortes pelo caminho. Junta isso com o que a gente acabou de ver. Um dirigente que chega ao poder sem ser questionado, sem oposição organizada, sem ninguém de peso vigiando os passos dele de perto, é exatamente o tipo de dirigente que, se a denúncia for verdadeira, pode rodar um padrão de gastos por meses, sem que ninguém pergunte nada. A ausência de disputa lá no começo e a ausência de fiscalização agora são o mesmo problema visto de 2 ângulos. Quando não tem quem cobre, vira hábito. E hábito, na denúncia de Léo Dias, é a palavra que assombra a CBF nesta terça. Repara como a fatura continua sendo o centro de gravidade de tudo. A gente já olhou para ela como documento, como contradição com o discurso de transparência, como retrato de luxo ao lado da foto do restaurante. Agora ela aparece em dobro, comparada com a irmã de Doha. E o que era um ponto fora da curva vira uma linha. 2 faturas formam uma linha. E linha, em qualquer apuração, é o que os investigadores seguem. Só que tem um problema com toda essa linha. Um problema que volta a apontar para a única coisa que ainda não expliquei direito. Se o gasto era institucional desde o começo, ele deveria ter ficado no nome da CBF até o fim, esperando a entidade explicar. Foi o que a denúncia disse que aconteceu com a conta de Doha, que seguiu o seu caminho. Mas com a conta de Nova York, a de quase 60 mil reais, aconteceu uma coisa diferente na manhã de segunda-feira. Uma coisa rápida. Uma coisa que, na leitura de Léo Dias, não combina nem um pouco com a versão de que estava tudo certo. Aquela palavra que eu pedi para você segurar lá atrás vai voltar agora, e ela é o coração do terceiro e último ato: devolução. É hora de explicar por que devolver esse dinheiro, em vez de encerrar o assunto, pode ter sido o gesto que mais comprometeu o presidente da CBF. Manhã de segunda-feira, 15 de junho, a história das contas já tinha começado a circular. Jornalistas perguntando, telefones tocando, o nome de Samir Chowd subindo nas redes hora a hora, e é nesse exato momento, com a fervura começando, que acontece o gesto que, segundo Léo Dias, entrega tudo. O valor de R$ 59.424,81, aquela conta de Nova York, é devolvido, pago de novo.
dessa vez do bolso pessoal do presidente da CBF. Para tudo aqui comigo, porque esse é o ponto mais importante do vídeo inteiro. Eu reservei ele para o final de propósito, porque ele só faz sentido depois de tudo que a gente já montou. Pensa com calma, pensa devagar. Se aquela conta de hotel fosse, desde o primeiro minuto, uma despesa pessoal de Samir, paga com o cartão dele, no nome dele, sem nenhuma ligação com a confederação, o que ele teria para devolver? Nada. Você não devolve um dinheiro que sempre foi seu. Você não reembolsa uma conta que nunca saiu do seu próprio bolso. O ato de devolver só existe quando o dinheiro veio de outro lugar primeiro, e o outro lugar, segundo a denúncia, era a CBF. É por isso que Léo Dias trata essa devolução como a peça-chave, porque ela funciona como uma confissão silenciosa. Ninguém precisou dizer em voz alta: a conta estava no nome da CBF. O próprio movimento do dinheiro disse isso. Na leitura da denúncia, o reembolso de emergência é a prova de que o gasto nasceu institucional e que alguém, na manhã em que a coisa começou a vazar, correu para apagar esse rastro antes que ele virasse manchete. Pagar para que a conta saísse do nome da confederação e passasse para o nome pessoal tarde demais, com a luz já acesa em cima. Deixa eu traduzir isso para uma cena que todo mundo entende. Imagina que você divide um cartão com a empresa onde trabalha, um cartão corporativo, daqueles para despesa de serviço. E imagina que, num fim de semana, sai um jantar caríssimo nesse cartão, um jantar que não tinha nada a ver com o trabalho. Enquanto ninguém percebe, a conta fica lá, quietinha, no nome da empresa. No dia em que o seu chefe descobre e te chama na sala, qual é o seu primeiro movimento? Correr para o aplicativo do banco e transferir o valor de volta, na hora, para dizer: olha, já devolvi, estava tudo certo. Esse movimento de pânico, esse reembolso relâmpago no minuto do flagra, é a coisa mais humana do mundo, e é exatamente esse movimento que, segundo a denúncia, o presidente da CBF fez na manhã de segunda. A diferença é que o cartão dele, na acusação, era o do futebol brasileiro inteiro. Repara no detalhe do tempo, porque ele é cruel. A devolução não veio em dezembro, quando a viagem de Doha rolou, nem em nenhum dos meses tranquilos que vieram depois, com ninguém olhando. Ela veio na manhã exata em que a denúncia começou a circular. A pressa é o que fala mais alto. Quando uma despesa é legítima e organizada, ela não precisa ser corrigida às pressas no dia do escândalo, porque já está certa desde o começo. A correção de última hora é o gesto de quem foi pego, e quem é pego se mexe rápido para tentar consertar a aparência das coisas antes que o estrago seja grande demais. E aqui tem um contraste dentro da própria denúncia que vale ouro. A conta de Doha, de 17 mil, aquela de dezembro, ela não foi devolvida. Ela seguiu o caminho dela, segundo a denúncia, sem reembolso de emergência nenhum. Por que só a de Nova York foi paga de novo na correria? A leitura mais simples é a mais incômoda, porque a de Nova York era a que estava prestes a aparecer. A de Doha estava velha, enterrada, 6 meses no passado, fora do radar. A de Nova York era a bomba do dia. Você corre para apagar o incêndio que está na sua frente e deixa esfriar o que já queimou meses atrás. O reembolso seletivo, só de uma das duas contas, justamente a que ia estourar, é mais um indício de que a devolução foi reação ao flagra. E é exatamente aqui que eu preciso da sua opinião, porque essa é a pergunta que parte essa história no meio. Devolver o dinheiro conserta o erro ou só prova que o erro existiu? Tem gente que vai dizer: ele devolveu, então resolveu, fim de papo, deixou tudo certo. E tem gente que vai dizer: ele só devolveu porque foi pego, e devolver é admitir que pegou primeiro. Escreve aqui embaixo de que lado você está, porque eu honestamente acho que os comentários vão virar um campo de batalha, e eu quero ler cada um. Deixa eu ser justa de novo, porque essa parte é obrigatória e ela é séria. Existe uma leitura alternativa, e ela precisa estar aqui. É possível que a devolução tenha sido feita de boa fé. É possível que, ao ser questionado, Samir tenha percebido um erro de lançamento, uma conta que o financeiro da CBF jogou no lugar errado sem ele saber, e que ele tenha corrido para acertar assim que tomou conhecimento. Nessa versão, a devolução é o gesto de um homem honesto consertando uma falha administrativa que não foi nem culpa dele. Essa hipótese existe, é legítima, e é mais ou menos o que a defesa da CBF vai tentar sustentar quando falar. A entidade nega o uso indevido de verba e pediu prazo até hoje para explicar.
Talvez a explicação seja exatamente essa. Eu não tenho como afirmar que não é. Ninguém aqui tem. O que a gente pode fazer é colocar as duas leituras na balança e deixar você decidir com a informação na mão. Mas tem uma coisa que pesa contra a versão do erro inocente, e é a soma de tudo que a gente viu até agora. Um erro de lançamento explica uma conta. Tem dificuldade de explicar duas, em 2 continentes, com 6 meses de distância, e fica sem resposta diante do discurso de transparência que vendeu a candidatura e da pressa cirúrgica do reembolso na manhã exata do vazamento. Cada uma dessas peças, sozinha, teria defesa. Juntas, elas formam um desenho que fica difícil de olhar e dizer: isso aqui foi só um engano. É a soma que assusta, e é a soma que a CBF vai ter que desmontar peça por peça para convencer o país de que foi tudo coincidência e boa intenção. E pensa no que esse dinheiro poderia estar fazendo, porque é aqui que a história deixa de ser sobre um homem e passa a ser sobre todo mundo. Quase R$1 milhão em um ano, segundo a estimativa de Léo Dias. Sabe o que é R$1 milhão para o futebol que ninguém vê? É categoria de base de menina podendo viajar para disputar campeonato. É chuteira, é alojamento decente, é fisioterapeuta para time da divisão de acesso que joga em campo pelado. É o futebol feminino, que vive pedindo migalha, recebendo um reforço de verdade. Cada real que, segundo a denúncia, escorreu para um quarto de hotel de luxo é um real que não chegou na ponta, onde o futebol brasileiro de fato nasce e mais precisa. O torcedor não se revolta só com o luxo. Ele se revolta porque sabe lá no fundo onde aquele dinheiro fazia falta. A conta de Nova York tem um custo que não aparece na fatura. É tudo que deixou de ser feito com ele. E tem um pano de fundo que torna o país ainda menos disposto a dar o benefício da dúvida. O futebol brasileiro já viu dirigente demais cair por causa de dinheiro. Já viu o presidente de confederação sair pela porta dos fundos. Já viu Cartola virar manchete policial. Já viu promessa de transparência derreter na primeira auditoria. O torcedor médio aprendeu, na marra, a desconfiar de quem manda no futebol. Por isso, quando aparece uma conta de quase R$60 mil com o nome da CBF do lado, a reação coletiva tem mais cara de cansaço raivoso do que de surpresa. É gente que já viu esse filme antes e sabe como costuma terminar. Samir Chaude está pagando em parte pela conta dos antecessores. A desconfiança já estava lá, acumulada, esperando um motivo. A fatura de Nova York foi o motivo. Agora deixa eu fechar o fio que eu venho puxando desde o primeiro ato, o fio do candidato único. Lembra dele? Samir chegou ao poder sem disputa, com as federações alinhadas, vazando os nomes mais fortes pelo caminho. Eu disse lá atrás que essa ausência de oposição ia voltar, pois é agora. Um presidente que chega sem ninguém para fiscalizar de perto é um presidente que pode rodar contas pelo mundo por meses sem ser perguntado. E quando finalmente é perguntado por um jornalista de fora e não por um fiscal de dentro, o primeiro instinto é apagar o rastro antes de explicar. O candidato único do começo da história é o mesmo homem que, no fim dela, devolve dinheiro às pressas na manhã do escândalo. Os dois retratos são da mesma pessoa e juntos eles contam como o poder sem vigilância apodrece. Foi a falta de disputa que abriu a porta. Foi a falta de fiscalização que manteve a porta aberta. E foi a chegada do holofote, na forma de uma denúncia em rede nacional, que finalmente fez alguém correr para fechar a porta tarde demais. Volta comigo para a fatura uma última vez, porque é justo que ela tenha a palavra final, já que foi dela que tudo começou. Aquela conta de quase R$60 mil agora tem uma história completa. Ela nasceu, segundo a denúncia, no nome da CBF. Ela cobriu 8 dias de luxo em Manhattan, no meio da Copa. Ela apareceu ao lado de uma foto de restaurante caro e de uma segunda conta vinda de Doha. E ela morreu como despesa institucional na manhã de uma segunda-feira, quando foi devolvida do bolso pessoal do presidente para tentar fazer parecer que nunca tinha estado ali. O título desse vídeo prometeu uma conta que o presidente da CBF não queria que aparecesse na Copa. Essa é a conta. E o gesto de devolver é a prova mais clara, na leitura de Léo Dias, de que ele realmente não queria que ela aparecesse, porque você só esconde com tanta pressa aquilo que sabe que não devia estar à mostra. E tem quem pague essa conta sem ter pedido nada, os jogadores. Pensa neles por um segundo. Atletas que treinaram a vida inteira para vestir aquela camisa, que estão num gramado dos Estados Unidos representando 200 milhões de brasileiros e que, do lado de fora,
carregam o peso de um escândalo que não tem nada a ver com o que eles fazem em campo. Vini Júnior fez gol na estreia. Outros se mataram em campo contra o Marrocos. E mesmo assim, parte da conversa do país sobre a seleção, naquela semana, foi sobre uma fatura de hotel. O jogador joga limpo e ainda assim respira a sujeira que vem do andar de cima. Essa é talvez a parte mais injusta de tudo. Quem está na vitrine paga pela imagem de quem está no escritório, e não tem devolução que conserte o constrangimento de entrar em campo numa Copa com o nome da sua entidade ligado a uma denúncia de desvio. E o que vem agora? O relógio segue correndo enquanto você me ouve. A CBF pediu prazo até hoje, terça-feira, para explicar essas contas. Quer dizer que, talvez nas próximas horas, a gente tenha a versão oficial da entidade. Tem 3 caminhos possíveis daqui para frente, e vale a pena nomear cada um. O primeiro, a CBF apresenta documentos sólidos, mostra que cada real estava no lugar certo, e a história desinfla. O segundo, a CBF entrega um texto genérico, pede mais prazo, e o silêncio vira combustível para a desconfiança crescer ainda mais. O terceiro, o mais explosivo, surgem novos documentos, a pressão das federações aumenta e começa a se falar em saída, em renúncia, em mais um presidente da CBF caindo no meio de um escândalo. Qual desses 3 vai acontecer, ninguém sabe ainda, mas a forma como a entidade reagir nas próximas horas vai dizer muito sobre qual deles está mais perto. Porque, no fundo, essa história nunca foi só sobre um hotel em Nova York, ela é sobre confiança. É sobre um homem que pediu o voto das federações prometendo cuidar do dinheiro de todo mundo e que agora precisa explicar por que esse dinheiro, segundo a denúncia, foi parar em viagens que não deveriam existir. A camisa amarela pertence ao país. O dinheiro que sustenta a seleção, em última instância, é o dinheiro de quem compra o ingresso, de quem assiste, de quem ama esse futebol desde criança. Quando alguém mexe nesse dinheiro para bancar luxo pessoal, segundo o que está sendo denunciado, está mexendo numa coisa que o brasileiro trata como sagrada. E é por isso que essa fatura, de quase 60 mil reais, conseguiu o que poucas notícias de futebol conseguem: parar o país no meio de uma Copa para discutir o que rolou no escritório, em vez do que rolou em campo. A devolução foi rápida. A pergunta que ela deixou vai durar muito mais. Porque uma vez que o país vê um presidente correndo para devolver dinheiro na manhã de um escândalo, fica difícil desver. Fica difícil olhar para qualquer conta da CBF daqui para frente e não perguntar de quem é o nome que está embaixo. E essa desconfiança, plantada no meio da maior festa do futebol mundial, pode ser o estrago mais difícil de consertar, com devolução nenhuma. Repara numa coisa: até segunda-feira de manhã, ninguém no Brasil sabia que existia uma conta de R$ 59.424,81 num hotel de Nova York. Hoje, esse número está na boca do país. Virou assunto de mesa de bar, de grupo de família, de comentário embaixo de cada postagem da seleção. Uma fatura que, segundo a denúncia, alguém quis fazer desaparecer com um reembolso relâmpago, acabou virando o número mais comentado da Copa. Esse é o efeito bumerangue de tentar esconder coisa errada com pressa. Quanto mais rápido você empurra para debaixo do tapete, mais alto é o barulho quando alguém levanta o tapete. E é aí que a gente volta para o começo de tudo. Lá na abertura eu te falei de uma manhã, de uma devolução, de uma conta que o presidente da CBF não queria que aparecesse no meio da maior festa do futebol mundial. Agora você já sabe o tamanho dessa conta, já sabe que ela tem uma irmã em Doha, já sabe por que devolver pode ter sido o pior movimento possível. A pergunta que abriu o vídeo continua de pé, só que agora ela pesa mais. Por que devolver às pressas algo que, se fosse limpo, não precisaria ser devolvido? O relógio é hoje. A CBF pediu prazo até esta terça para explicar, e a resposta dela vale como gol no fim do jogo. Presta atenção nos sinais nas próximas horas. Se a entidade soltar uma nota com documento, com número, com comprovante de que cada real estava no lugar certo, a história começa a desinflar e Samir respira. Mas se o que vier for mais um pedido de prazo, um texto vago ou o velho silêncio constrangido, aí o cerco aperta, as federações começam a se mexer nos bastidores e a palavra que ninguém da CBF quer ouvir, renúncia, vai começar a circular de verdade. O jeito como ele responder hoje vai dizer em qual desses 2 filmes a gente entrou. Tem ainda uma sombra que paira sobre tudo isso, e é a parte que mais me deixa de orelha em pé.
Se realmente existe, como afirma Léo Dias, uma lista de quase R$ 1 milhão em viagens de um ano inteiro, então essas duas faturas que a gente dissecou hoje podem ser só as duas primeiras a aparecer. A de Nova York e a de Doha podem ser a ponta de um novelo bem maior, que vai se desenrolando conta por conta nos próximos dias. E quando uma história começa a vazar assim, documento atrás de documento, ela raramente para na primeira semana. Então eu te deixo com a pergunta que importa de verdade, a que vale a pena você responder aqui embaixo antes de fechar o vídeo. Você acredita que essa devolução foi um homem honesto consertando um erro ou um homem esperto apagando um rastro? Porque, dependendo de qual das duas for verdade, o que a gente viu hoje é o fim de um mal-entendido ou só o capítulo 1 de uma novela que vai sacudir o futebol brasileiro inteiro,